Olá, meu nome é Matheus Rocha, sou professor de música do Instituto Federal do Ceará, campus de Crateús. Atualmente eu realizo uma pesquisa na Universidade Federal de Minas Gerais sob a orientação da professora doutora Helena Lopes da Silva. Neste vídeo eu apresento algumas reflexões sobre a escolha, implementação e análise de abordagens metodológicas para o ensino de História da Música em cursos superiores. Este trabalho faz parte de uma pesquisa de doutorado em andamento, intitulada Panorama do Ensino de História da Música no Brasil, um estudo com docentes e egressos de cursos de licenciatura em música de instituições de ensino superior públicas. O objetivo da comunicação é refletir sobre alguns fatores a serem considerados por professores de História da Música quando da escolha, implementação e análise de métodos para o ensino da disciplina em cursos superiores de música. Como metodologia, realiza uma categorização e breve análise de métodos de ensino apresentados e discutidos em publicações recentes sobre o ensino de História da Música no Brasil e no mundo. Antes de discorrer sobre métodos, precisamos esclarecer sobre qual conceito de método nos apoiamos no âmbito deste trabalho. Na área da música e na sub-área da educação musical, o termo método é comumente usado para se referir a livros didáticos usados no ensino de instrumentos musicais, como o método Mário Mascarenhas, por exemplo. Ou também para se referir a propostas para a prática pedagógico-musical, como Dalcroze, Kodály e Willems, nas palavras de Maura Pena. Apesar de reconhecer os diferentes significados que o termo método pode adquirir quando de seu uso na área da música e na sub-área da educação musical, procuramos aqui utilizá-lo em um sentido mais próximo à definição de Libânio, que o entende como o caminho para atingir um objetivo. O autor apresenta em seu livro Didática várias definições para método de ensino, dentre as quais destacamos 3. Um conjunto de ações, passos, condições externas e procedimentos que o professor, ao dirigir e estimular o processo de ensino em função da aprendizagem dos alunos, utiliza intencionalmente. Ações do professor pelas quais se organizam as atividades de ensino e dos alunos, para atingir os objetivos do trabalho docente em relação a um conteúdo específico. E a mediação escolar, tendo em vista ativar as forças mentais dos alunos para a assimilação da matéria. Agora, apontaremos 4 fatores a serem considerados por professores de História da Música quando da escolha de métodos de ensino para a disciplina. Estes fatores não são exclusivos para este componente curricular, mas embasaremos sua escolha em apontamentos feitos por professores de História da Música em publicações recentes. O primeiro fator a ser considerado quando da escolha de métodos de ensino para a disciplina são os objetivos da aula, da disciplina e do curso. Ao discorrer sobre atividades de apreciação musical nas aulas de História da Música, Melanie Lowe, uma professora da Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos, sugere que a primeira e mais urgente pergunta que um professor pode fazer quando se prepara para um momento de apreciação em sala de aula é: qual é o objetivo de aprendizagem mais significativo dessa experiência de escuta em particular? Melanie Lowe defende que uma taxonomia de aprendizagem significativa pode auxiliar professores a conceber experiências auditivas de forma mais efetiva e eficiente em sala de aula, e aponta que a capacidade de articular os objetivos de aprendizagem significativos para uma disciplina permitirá aos professores conceber atividades de audição pertinentes na aula que sirvam para fazer avançar o progresso dos alunos em direção a um ou mais objetivos de aprendizagem da disciplina. Deste modo, fundamentados em Libânio e em Melanie Lowe, acreditamos ser importante considerar os objetivos da aula, da disciplina e do curso quando da escolha de métodos para o ensino de História da Música. Considerando a possibilidade de estudantes alcançarem objetivos educacionais semelhantes através do contato com métodos distintos, mais adequados a cada pessoa ou situação, entendemos ser importante que o docente procure alternativas metodológicas que não se limitem àquelas já conhecidas e exploradas em sua carreira docente, antes de definir as mais adequadas ao alcance dos objetivos da aula ou da disciplina. Apresentamos a seguir algumas atividades pouco associadas ao ensino de História da Música, mas que têm sido exploradas na disciplina por professores brasileiros e estrangeiros nos últimos anos. Diversos professores têm relatado a realização de atividades mais diretamente vinculadas à performance e à composição musical em aulas de História da Música. Eleonora Beck, professora do Lewis and Clark College nos Estados Unidos, ao discorrer sobre tarefas de escrita reflexiva para a disciplina, defende que
Pedir aos alunos que toquem em sala de aula o máximo possível para que eles realmente criem e sintam o que estão aprendendo é mais eficaz do que ouvir passivamente. Alguns professores de História da Música têm procurado engajar estudantes na disciplina através de projetos que exploram a produção e divulgação de materiais digitais, como blogs, vídeos, podcasts e pequenos documentários. Paulo Castanha, professor da Unesp, afirma ter iniciado em 2009 um projeto coletivo destinado a produzir áudios e vídeos que, mesmo baseados no repertório e nas informações convencionais sobre história da música, deveriam ser criativos e não acadêmicos, além de ser dirigidos a um público menor de 18 anos e de origem popular, ou seja, não constituído de adultos e não representantes da elite. Estas atividades procuram beneficiar-se da familiaridade e do interesse das novas gerações de discentes pelo uso de equipamentos eletrônicos e da internet, e direcionam-se, por vezes, a públicos que dificilmente teriam acesso a informações semelhantes, caso tivessem sido veiculadas por outros meios. Ao escolher um método de ensino, é essencial, segundo Libânio, que o professor tenha conhecimento das características dos alunos quanto à capacidade de assimilação, conforme idade e nível de desenvolvimento mental e físico, e quanto às suas características socioculturais e individuais. Neste sentido, ainda que uma atividade seja adequada, em teoria, ao desenvolvimento de uma habilidade ou alcance de um objetivo por parte do estudante, isto não garante sua eficácia em todo e qualquer contexto educacional, pois há uma série de questões pessoais e acadêmicas a serem consideradas que podem influenciar seu processo de aprendizagem. Ao discorrer sobre as experiências narradas por Mark Pottinger em um colóquio sobre o ensino de História da Música, Tramontina destaca um item que considera incomum a maioria das abordagens didáticas da disciplina: a inserção dos alunos como figuras ativas nas escolhas metodológicas do docente, permitindo a eles, por exemplo, a possibilidade de contribuir na elaboração do sílabe do curso. Acreditamos que a participação ativa do estudante nas escolhas metodológicas pode contribuir com a adequação da disciplina às características sociais e individuais de cada aluno, além de atribuir-lhes responsabilidades por suas próprias escolhas. Além dos 3 fatores citados por Libânio quando da escolha de métodos de ensino, destacamos aqui um quarto que consideramos relevante ao contexto do ensino de História da Música em cursos superiores de música: a decolonialidade. Ao discorrer sobre perspectivas decoloniais para repensar o ensino de música, Luiz Ricardo Queiroz afirma que uma ruptura decolonial demanda redefinir objetivos educacionais na educação superior em música e, ao invés de estudar as teorias e os métodos consolidados pelos colonizadores, criar nossos próprios materiais didáticos. A partir da análise desse pensamento de Queiroz, entendemos ser importante, quando da escolha de métodos de ensino para disciplinas de História da Música, não apenas avaliar a aplicabilidade de métodos estrangeiros em nossa realidade acadêmica antes de importá-los, mas principalmente considerar o uso de métodos mais próximos ao contexto sociocultural dos estudantes, os quais podem encontrar-se difundidos em contextos não acadêmicos, por vezes entendidos como informais. Agora, apontaremos 3 fatores a serem considerados por professores de História da Música quando da implementação de métodos de ensino para a disciplina. Estes fatores não são exclusivos a este componente curricular, mas embasaremos a escolha em apontamentos feitos por professores de História da Música em publicações recentes. Ao planejar a implementação de um determinado método de ensino na aula de História da Música, o professor pode, imediatamente antes da realização da ação ou atividade, esclarecer aos estudantes o que espera deles quanto ao seu envolvimento, expectativas de aprendizagem, linguagem utilizada, nível de complexidade da resposta, entre outros. José Antônio Bowen, ao discorrer sobre o uso de tecnologias em disciplinas de História da Música, afirma que uma boa rubrica melhorará o aprendizado, pois os alunos podem ver, antes de concluir uma tarefa, o que a tornará melhor. Dizer aos alunos que eles precisam de uma tese e que vale 20 pontos não os ajudará, mas mostrar-lhes os critérios e exemplos para uma tese ruim, justa, boa ou ótima, lhes dará objetivos. Ao optar pelo uso de métodos comumente explorados em aulas de História da Música, como discussões, momentos de apreciação musical e tarefas de pesquisa, o professor pode, após a escolha e antes da implementação da ação ou atividade, expandir seu conhecimento a respeito do método por meio do contato com relatos de experiência de outros docentes. Ainda que a apreciação musical seja uma atividade comum e por vezes central em disciplinas de História da Música, alguns autores têm questionado a suposta passividade intelectual dos estudantes nos momentos de escuta. Melanie Lowe
aponta que a escuta estrutural pode ser utilizada para construir conhecimentos fundamentais, para aplicar o pensamento crítico e para estabelecer ligações entre a informação e as ideias apresentadas em uma disciplina. A escuta interpretativa incentiva o pensamento crítico, promove ligações com outras disciplinas ou áreas disciplinares, convida a relações do material da disciplina com a vida cotidiana dos alunos e, em última análise, envolve as dimensões profundamente pessoais e humanas da autorreflexão e da interação social. A escuta interpretativa mencionada por Low aparenta dialogar com o conceito de escuta criativa, desenvolvido por autores como Painter e Schaeffer, que, segundo Lopes da Silva, advém da proposta de mediação das obras musicais por meio do contato perceptivo, afetivo e criativo. Ainda que a pesquisa não seja uma atividade estranha a disciplinas de história da música, alguns professores têm procurado pensá-la recentemente como um elemento metodológico mais central ao componente curricular. Paulo Castanha, em conclusão a uma extensa discussão sobre as raízes da crise no ensino de história da música, defende que não cabe mais aos professores nas universidades do século XXI adotar uma pedagogia baseada na verbalização de todos os conteúdos, porém orientar a pesquisa e aprendizado dos estudantes, com auxílio de materiais didáticos, acervos e bases de dados, mas sobretudo por meio da observação e compreensão da própria realidade. Este pensamento de Castanha converge com a quinta das 6 proposições decoloniais para a formação musical no ensino superior, elaboradas por Queiroz, a qual consiste em instituir a pesquisa como estratégia efetiva para uma formação em música pautada na produção de conhecimento. Ainda que discussões sejam métodos de ensino comuns a disciplinas de história da música, diversos autores têm reiterado sua relevância e apontado fatores que podem contribuir com seu sucesso como ferramenta pedagógica. Kimmerer Fick, ao discorrer sobre a adoção de pedagogias voltadas à educação para a justiça social em aulas de história da música, sugere que atividades de reflexão pós-discussão, como registro em um diário, podem ser usadas como uma oportunidade para que os alunos demonstrem envolvimento crítico com o material e recebam feedback informal do professor. Deste modo, ao refletir sobre o trabalho com discussões em sala de aula, entendemos que professores podem pensar de antemão em estratégias a serem implementadas antes, durante e após os momentos dialógicos, com o intuito de estimular a participação ativa e o aprendizado do estudante. Apresentamos, em conclusão a esta sessão, um terceiro fator a ser considerado por professores de História da Música quando da implementação de métodos de ensino na disciplina, a possibilidade de trabalho com jogos ou elementos de jogos em sala de aula. Segundo Bowen, os jogos, embora não tenham sido intencionalmente concebidos como ferramentas educativas, fazem de tudo o que queremos que um bom ambiente de aprendizagem faça. Ao discorrer sobre o uso de jogos nas aulas de História da Música, o autor afirma que parte do motivo pelo qual os jogos são boas ferramentas de aprendizado é porque são divertidos. E também que um formato de jogo que substituiu as notas por níveis aumentou consideravelmente o tempo que seus alunos dedicaram a uma atividade específica de apreciação e identificação de obras musicais. Agora, em conclusão, apontaremos 2 fatores a serem considerados por professores quando da avaliação de eficácia de métodos de ensino para disciplinas de História da Música. A avaliação de adequação ou eficácia de cada método de ensino pelo professor parte da comparação entre os resultados obtidos e os objetivos almejados, e pode ser realizada não apenas no fim do semestre, mas também durante e após cada aula. Morales Ortiz, ao discorrer sobre o ensino de História da Música nos cursos de licenciatura em Música da Colômbia, afirma que a Universidade Pedagógica e Tecnológica da Colômbia utiliza uma ficha de avaliação por estudante onde se descrevem os processos de aprendizagem de cada um e se apresentam sugestões ou recomendações que devem ser seguidas para otimizar seu trabalho. Segundo a autora, este recurso poderia ser utilizado em todas as disciplinas de História da Música para facilitar o processo dos alunos em relação ao espaço acadêmico. Entendemos que, ao procurar compreender os processos de aprendizagem de cada estudante, o professor também pode ser constantemente levado a avaliar a eficácia de seus métodos de ensino. Um segundo fator a ser considerado quando da avaliação de eficácia e adequação dos métodos de ensino escolhidos e implementados na disciplina é a opinião dos próprios estudantes. James Davis, ao falar sobre a promoção de discussões engajantes nas aulas de História da Música, sugere que
Os professores devem mostrar, tanto pela escolha das palavras quanto pelo comportamento, que é seguro para os alunos responderem e que as opiniões musicais são valorizadas, além das respostas corretas. Destacamos, fundamentados no pensamento do autor, a importância de que os discentes sintam-se seguros para realizar críticas ou sugestões à escolha e implementação por parte do docente dos métodos de ensino na disciplina, de modo a indicar se os utilizados foram relevantes, motivantes e em quais pontos poderiam melhorar. Procuramos, nesta breve comunicação, contribuir com as crescentes discussões em âmbito nacional acerca do ensino de história da música, através da identificação e reflexão sobre 9 fatores a serem considerados pelo professor quando da escolha, implementação e análise de métodos de ensino para a disciplina. Por hoje é só.